Ok, vamos lá. Pensa bem, 1500. Portugal acaba de descobrir uma terra gigantesca do outro lado do mundo. E agora? O problema era enorme, né? Um território imenso, quase todo desconhecido, e o pior, já tinha outros países de olho. A coroa portuguesa tinha um abacaxi gigantesco para descascar. Como é que se transforma um simples desenho no mapa em uma nação de verdade? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como se começa uma nação do zero, num lugar que mal se conhece, que mal se controla? Portugal precisava de um plano, e tinha que ser para ontem. Senão, o que a gente hoje chama de Brasil poderia ter virado colônia francesa, inglesa, sei lá. A resposta que eles deram para essa pergunta, bom, ela mudou a história do continente para sempre. Olha só a escala disso aqui. Esse mapa antigo ajuda a gente a ter uma noção do tamanho do problema. Um litoral que não acaba mais, um interior que ninguém sabia direito que tinha, e, para completar, a ameaça constante de navios da França, da Inglaterra, todo mundo querendo um pedaço. Então, ocupar não era bem uma escolha, sabe? Era uma questão de sobrevivência. Tinha que ser feito, e rápido. E é aí que começa a nossa análise de hoje. O grande problema de Portugal e a primeira cartada que eles deram para tentar resolver isso. Uma cartada bem ousada, por sinal. A primeira grande ideia foi, digamos, terceirizar o serviço. É isso mesmo. Em vez de a coroa gastar o dinheiro que muitas vezes nem tinha, o rei pensou: quer saber? Vou fatiar essa terra toda e entregar para uns nobres. Eram os famosos donatários. A lógica era simples: eles que se virassem. Usassem o próprio dinheiro, os próprios recursos e fizessem o trabalho pesado de colonizar. No papel, o plano parecia genial, né? O rei chegava e dizia: Ó, esse pedação de terra é seu. O nobre, o tal do donatário, tinha que bancar tudo, trazer gente, construir vilas, defender o lugar. E a recompensa? Bom, ele ganhava poderes quase de rei ali e, claro, ficava com uma bela fatia de qualquer lucro que saísse da terra. Era tipo uma parceria público-privada do século XVI. Só que a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? E a realidade foi dura. O plano deu muito, mas muito errado. Esse gráfico aqui não deixa mentir. Foi um desastre quase completo. A maioria dos nobres ou não tinham grana para um projeto desse tamanho, ou simplesmente olhou e pensou: para que eu vou arriscar minha fortuna numa terra que eu nem conheço? No final das contas, de 15 capitanias, só 2 deram certo de verdade. O plano A já era. Bom, se a terceirização não funcionou, a coroa teve que pensar rápido. Era hora de mudar a estratégia completamente. Chegava a vez do plano B. Trazer o controle de volta para casa. O lance é que a coisa estava saindo do controle. A colônia corria o risco de virar um monte de feudos isolados, cada um por si. A descentralização tinha sido um tiro no pé. Para salvar o Projeto Brasil, Portugal precisava urgentemente pegar as rédeas de novo, com o governo central forte e presente. E eles não perderam tempo não. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A velocidade da mudança é impressionante. Em menos de 20 anos, o modelo foi virado de cabeça para baixo. Chega a 1549 e pronto. Foi criado o governo geral. E lá veio Tomé de Sousa, o primeiro governador geral, com a missão de botar ordem na casa e impor a vontade de Lisboa. E essa era a cartilha oficial, o plano que veio de Lisboa. O governador-geral, lá na nova capital, Salvador, tinha uma lista de tarefas: organizar a defesa de todo mundo junto, fazer a economia do açúcar bombar, lidar com os indígenas e, o mais importante de tudo, mostrar para os donatários quem é que mandava de verdade. Na teoria, tudo lindo, um plano super organizado e centralizado. Mas, enquanto a coroa estava lá em Salvador, com seus mapas e decretos, a vida real estava acontecendo de um jeito bem diferente a milhares de quilômetros dali. Lá nas fronteiras, o buraco era bem mais embaixo. E essa imagem aqui mostra esse contraste de um jeito perfeito. De um lado, o mapa do Brasil oficial, o Brasil do plano. Do outro, um zoom na fronteira sul, lá na região de Laguna. Nesse lugar tão longe do governador-geral, as leis que vinham de Lisboa pareciam mais, sei lá, uma sugestão, uma ideia distante, não era bem uma ordem. E essa citação da época, ela fala por si só. A vida na fronteira sul era isso aí: dureza, pobreza, perigo. Não tinha nada a ver com o luxo e a riqueza dos engenhos de açúcar lá do Nordeste. Ali era uma terra de briga constante, onde a primeira preocupação era sobreviver. Obedecer a uma ordem de Lisboa, isso ficava para depois.
E é exatamente nesse vácuo de poder, nessa ausência do Estado, que a história fica interessante. Pensa comigo, como a autoridade é construída quando não tem um governo forte por perto? A resposta não está no papel, não está nos decretos, está em algo muito mais visceral. Esse quadro aqui resume tudo. De um lado, o poder como ele deveria ser segundo a coroa, baseado em leis, em nomeações oficiais, em papelada. Do outro, o poder como ele era de verdade na fronteira, construído na base da aliança entre famílias, no controle da terra, na força de uma milícia local e, claro, na base da reputação pessoal e de muita briga. E aqui está o pulo do gato. Em lugares como Laguna, o poder não era dado pelo rei. Ele era construído tijolo por tijolo, conexão por conexão. A base de tudo não era o Estado, não era o indivíduo, era a família. As grandes famílias iam se conectando, criando redes de poder que, na prática, eram a verdadeira lei. E para isso não ficar abstrato, olha o caso desse cara, Jerônimo de Ornelas, um dos fundadores da região. Ele teve 8 filhas. O que ele fez? Usou cada casamento como uma jogada de xadrez para construir poder. Dá uma olhada na lista de maridos. Um era comerciante, outro era dono de terras, outro oficial do exército. Cada casamento amarrava mais um fio na sua teia de influência, juntando poder econômico, social e militar. Gênio, né? E essa estratégia dava resultado, viu? E como dava! O genro de outro chefão local, o Francisco de Brito Peixoto, tinha uma fazenda com 1.500 cabeças de gado. Gente, para aquela época, naquele lugar, isso era uma fortuna absurda. Era a prova viva do poder que essas redes de família conseguiam acumular. Resumindo a ópera, a fronteira não era governada por um burocrata de Lisboa. Era governada por caras como Francisco de Brito Peixoto. A autoridade dele não vinha de um papel carimbado pelo rei. Vinha da sua rede de parentes, das terras que ele controlava e, principalmente, da sua capacidade de impor a sua vontade na base da força, se preciso fosse, contra as famílias rivais. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. O que essa história toda desses dois Brasis, o do plano e o da vida real, nos diz sobre como nosso país foi formado? A grande lição é essa aqui. Não dá para falar o Brasil colonial como se fosse uma coisa só. Nunca foi. O que existiu, na verdade, foi uma queda de braço o tempo todo. De um lado, o plano bonitinho de Lisboa. Do outro, as 1001 realidades de cada canto da colônia, cada uma com suas próprias regras. O Brasil, então, nasceu dessa tensão, desse eterno cabo de guerra. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que plano de gabinete, por mais genial que pareça, quase nunca sobrevive à vida real. Segundo, onde o Estado não chega, o poder não desaparece, ele só se reorganiza, em torno da família, da grana, da terra. E terceiro, a base do Brasil foi exatamente essa mistura doida de burocracia com interesse pessoal, de plano central com a realidade da fronteira. E isso todo deixa a gente com uma pergunta no ar. A história que a gente aprende na escola geralmente foca nos grandes planos, nos governadores, nas leis. Mas será que o que realmente constrói uma nação não são essas histórias que ficam nas margens? Será que a essência de um país não está justamente nas ambições, nas brigas e nas estratégias de sobrevivência de gente que, bem longe do poder central, construiu o país de verdade? Um casamento arranjado de cada vez, uma briga por terra de cada vez? Fica aí pra gente pensar.